Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa, formador de Educação Física. Vamos para mais uma videoaula do oitavo ano? Vamos com as lutas do mundo? E a primeira luta que nós veremos é o Karatê. Vocês conhecem o Karatê? O Karatê é uma luta de característica à distância, a qual ele se baseia nos princípios voltados às técnicas desenvolvidas lá no Japão. Também conhecido como Karatê-do ou Caminho das Mãos Vazias, o Karatê é uma luta em que surgiu lá no período do século XVIII com a proibição dos impérios em que não se podia utilizar armas nos seus combates. Então, para que as pessoas, quando recebessem alguma visita inadequada ou tivesse alguma invasão de outra civilização, elas tinham que se defender com as próprias mãos. Então, por isso o nome de Caminho das Mãos Vazias. Então, elas começaram a desenvolver técnicas, aconteceram vários intercâmbios entre a população japonesa e chinesa, e inicialmente essa luta foi até não aceita pela população, pelos impérios, na verdade, japoneses, porque entendiam que era uma técnica utilizada por chineses. Então houve-se uma discriminação inicial, mas depois, com o passar do tempo e as suas exposições aos imperadores, ela foi sendo reconhecida no cenário nacional e hoje é reconhecida em todo o cenário internacional. Atualmente mesmo, o karatê, perdão, é uma luta esportiva, ou seja, ela tem suas regras estabelecidas, tem as suas proteções, tanto nas mãos como nos pés, para que não haja nenhuma lesão mais grave nos adversários. E o seu último feito, além das competições que ela possui, nacionais e internacionais, o seu último feito foi ser estabelecida como uma luta olímpica. Então, nos últimos Jogos Olímpicos, que foram de Tóquio, que aconteceram neste ano de 2021, o karatê foi introduzido nessa como modalidade olímpica. E aí pôde-se mostrar todas as suas técnicas de combate esportivo. Então o karatê ele tem duas modalidades principais, que é o karatê kumite e o karatê kata. O kumite são as lutas propriamente ditas. Então as lutas que acontecem com combates em categorias masculinas e femininas, elas acontecem sobre a ótica de pontuações. Então temos um tempo e temos uma pontuação. A pontuação é o Yoko, o Vazari e o Ippon. E essas pontuações, que variam respectivamente de 1, 2 e 3 pontos, vão sendo pontuadas até o final da luta. Caso haja uma pontuação maior, o adversário, uma pontuação superior a 8 pontos, é decretado o vencedor da luta por desequilíbrio técnico. E assim essa luta vai se desenvolvendo em tantas categorias. Os golpes, para que elas ocorram, têm que ser golpes precisos e que possam atingir a região correta do adversário com as suas pontuações, seja na cabeça, no tronco, com os pés, com as mãos, nas costas, enfim. Já outra categoria, que pode ser feito tanto individualmente como em duplas ou trios, é o kata, que é uma técnica desenvolvida como se fosse uma luta imaginária. Esse kata, ele é feito a partir da organização de cada especificidade de karatê tem seus katas, a quantidade de katas específicos, e eles vão fazer essas técnicas frente a juízes que irão julgar. Então a nota, diferente da nota do karatê kumite, que se atingiu ou não o adversário com um golpe preciso, essa nota vai ser subjetiva. Então basicamente as notas são de 5 a 10 pontos e 70% da nota vai ser voltada para seu desempenho técnico de precisão nos golpes. E aí ele vai analisar também a questão de estética, se desde o primeiro movimento que foi feito, quando estava ainda na posição inicial, houve uma precisão muito grande nos seus golpes, e eles vão fazendo seus movimentos até retornar ao movimento
inicial, que é o de saudação. No karatê, os golpes existem diversos, e tanto no kata, que os golpes são imaginários, quanto no kumite, esses golpes são aplicados sob 3 óticas, que são os ataques com as mãos, os ataques com os pés e as defesas com as mãos. Então todos os movimentos que eles fazem são feitos sob essa ótica do taiwaza, ukiwaza e do ashiwaza. Então existem dentro por exemplo, do taiwaza, que são ataques com as mãos, existem socos direcionados para o queixo, socos direcionados para o rosto, para o peitoral, para o braço. Nas defesas, defender com o braço alto, defender com o braço esticado, os ataques com os pés na região do tronco, na cabeça, nas costas, com o adversário no solo, enfim, todos esses golpes eles são aplicados sobre essas 3 óticas de ataques: o taiwaza, que são os ataques com as mãos, o ukiwaza, que são as defesas com as mãos, e o ashiwaza, que são os ataques com os pés. E quanto à filosofia, o karatê ele foi desenvolvido inicialmente como uma técnica de autodefesa, depois colocaram as questões de respeito, de igualdade, todas essas questões filosóficas foram colocadas à prova, de concentração, de precisão, no ambiente do karatê, e são levadas como filosofias tanto no ambiente esportivo quanto no ambiente da vida social. Outro estilo de luta que nós veremos é o Kung Fu. Fazendo uma pequena rivalidade aí, nós temos o karatê, que é de origem japonesa, e o Kung Fu, que é de origem chinesa. Certo? Então é como se nós estivéssemos falando sobre o filme Karate Kid, lá do Sr. Miyagi e do Diego San, e do Kung Fu falando dos filmes, por exemplo, do Jack Chan ou até mesmo do Bruce Lee, certo? Então tem essa pequena diferença. E o Karatê, ou Kung Fu, perdão, é uma luta milenar, ela já existe há mais de 3.000 anos, e surgiu com a necessidade de combate de guerra. Então, à medida que as pessoas começaram a desenvolver as suas armas, sejam bastões, sejam lanças, espadas, facões, elas foram implementando nas suas técnicas, tanto com as armas quanto sem as armas. E assim a luta foi se desenvolvendo pouco a pouco, tanto sobre a ótica dos monges que trabalhavam várias técnicas de concentração de movimentos, quanto também dos guerreiros. Tanto é que Kung Fu significa arte da guerra na língua mandarim, que é a língua chinesa. Essa luta também ela veio a desenvolver várias vertentes e vários estilos, como o estilo dragão, o estilo garça branca, louva-a-Deus, leopardo, o estilo Shaolin do Norte, o estilo bêbado, macaco, enfim, são vários estilos que foram se desenvolvendo à medida que eles foram observando as características que os animais e as pessoas faziam das suas técnicas. Então, cada uma dessas técnicas tem peculiaridades. Algumas com mais precisão nos punhos, outras com golpes mais contundentes de traumatizar o adversário, outras com torções, outras com luxações de ossos dos seus oponentes, e assim elas foram pouco a pouco se desenvolvendo e meio que se separando uma da outra nas suas academias, que foram se difundindo por todas as províncias da China e no futuro em todo o planeta. Então, com isso, cada um desses monges que foram trabalhando nessas lutas, e também as outras pessoas que eram soldados de guerra, eles foram organizando suas indumentárias, ou seja, suas roupas, para que elas fossem mais características com aquele estilo, foram colocando as suas armas para que fossem aplicadas no intuito da guerra, e assim eles foram utilizando várias armas nas guerras ligadas ao Kung Fu. Isso num período mais antigo, que eram ligadas às lutas. Então nós
temos como principais e primeiros instrumentos de guerra o facão, temos o Santaikan, que é um cubo, uma corrente ligada a 3 cubos. Temos a espada imperial, que até hoje é um símbolo da cultura chinesa. Então eles desenvolvem várias espadas, existem uma pessoa específica só para desenvolver espadas lá na China e também no Japão. Temos os bastões, que também é ligado principalmente ao estilo Shaolin, e as lanças, que têm as suas pontas mais pontiagudas, com metais, em que eles utilizam para fazer seus movimentos também. E o estilo, a luta em si, a luta do Kung Fu, ela se baseia principalmente dos princípios da religião que eles praticavam. Então essas lutas, essa religião que os monges eles praticavam, trazia vários princípios de ter a natureza como um ambiente de proporcionar as suas vivências de luta, com os animais como sendo agentes de movimentos que pudessem trazer ações contundentes na luta, assim como também os princípios de respeito, de lealdade, de concentração, que é uma luta que traz bastante concentração para que os golpes sejam praticados no momento exato, ou seja, existem golpes que necessitam de um momento inicial de movimentos mais lentos, mas depois de muita agilidade e força para ser mais contundente. Então, basearam também nos princípios dos 4 elementos, que é o fogo, água, ar e terra, e assim foram desenvolvendo essa luta, e hoje ela é bem difundida em todo o cenário mundial. Então eu agradeço a todos vocês por estarem comigo aqui. Vimos as lutas do Karatê e do Kung Fu como lutas muito importantes no mundo, como lutas que são difundidas não somente pelos seus treinadores e competições, mas também através dos materiais audiovisuais escritos que nós vemos aí nas mídias e podemos observar em vários locais, tá certo? Então, muito obrigado a todos. Essa foi mais uma aula do 8º ano aqui com vocês. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.